montamos a empresa, registramos a empresa no dia 13 de março de 2020. No dia 23 fechou tudo. Nós não tínhamos um contrato, nós não tínhamos um cliente, não tínhamos um contrato, tá, e fechou tudo, pandemia. Nossa. E aí Fantástico. nós graças a Deus passamos, né, o Senhor nos sustentou. Não foi não, muito obrigado. E não foi vida fácil, né, mas graças a Deus, por isso que eu digo que quando, né, você faz as coisas, assim, consultando e no Senhor, Sim. as coisas avançam, né. Então, porque e aí uma coisa interessante também que eu até gostaria de compartilhar contigo, eh Obrigado. houve uma fase difícil na minha vida que eu morei dentro de um baú de caminhão na minha oficina lá em Taboão da Serra, 1 ano. Meu Deus. Final de semana, minha alimentação era um pão com mortadela, certo, ou um como é que chama aquele? Miojo, Sim. que minha esposa não deixa eu comprar miojo hoje. Todo O dia. miojo, entendeu? E aí eu tô aqui em Mogi, quando me casei, vim pra cá, todas as vezes que eu chego lá em cima, sabe, Subindo, bate a memória. é é Deus. É. Eh, E ela ali junto. a gente estava noivo. Primeira vez que eu vim aqui conhecê-lo na igreja batista. Eh, Quando eu cheguei lá em cima, eu olho, aquele dia Deus disse pra mim assim: "Eu vou te abençoar muito neste lugar, nessa cidade", entendeu? Isso é muito forte pra mim. Eu posso ir 500 vezes lá pra cima. Todas as vezes que eu chego, faço aquela curvinha lá pra enxergar Mogi, só que hoje Deus diz assim: "Ó, esta é a cidade que eu estou te abençoando". E muitas vezes as pessoas pensam que bênção de Deus é dinheiro no bolso, não é. É. É respeito, sabe, é honra, é Bom, consideração, é amizade, sabe, é isso. você faz E é diferente. isso que a gente tem procurado construir, sabe, aqui, e respeitar isso em Deus. Por isso, quando eu digo para você que nós vamos vamos caminhar e que a gente está assim, é porque a gente não está indo sozinho. E às vezes, na empresa eu não fico lá abrindo a Bíblia toda hora e pregando para esse, para Uhum. aquele, para os colaboradores, as pessoas, para os clientes. Mas é importante que as pessoas vejam isso. Então a gente tem colaborador que não é cristão, mas ele está dizendo: "Ó, aqui não se brinca, sabe por quê? Porque aqui não é, isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus", entendeu? E princípios, Presta atenção, valores. presta atenção. Então todas as vezes que a gente chega lá, eu chego lá em cima, Verdade. eu tenho essa Deus traz a memória. traz essa memória, porque foram e Deus tem feito isso. E a gente tem acessado aqui em Mogi pessoas, ambientes que pessoas pagariam. Eu disse para você da das entrevistas, né. Tem empresas do nosso segmento aqui que pagam pra Por ver quem isso. tem um negócio. Nunca gastei um centavo pra É, eu ia te entendeu? perguntar isso, como que você já chega? Não, assim, liga assim: "Ó, o senhor pode ligar uma interessante?" "Sim". É E mesmo? aí a mesma tremedeira que me deu aqui, tá aqui agora, e dá, mas aí Normal. você entendeu? Sim. E a gente acessa, assim, algumas residências, alguns clientes, alguns ambientes Que outras pessoas. que, sabe, e o que que é isso? É Deus colocando nos lugares. Então tem gente, alguns lugares as pessoas dizem assim: "Ah, mas lá não dá para acessar". O coração do rei está nas mãos de Deus. Se Deus disser que é lá que vai entrar, vou entrar. Se, os clientes, os colaboradores e fornecedores que a empresa tem, não são nós, foram Deus que enviou. Alguns colegas, alguns conhecidos, algumas pessoas bateram no peito e dizer: "Vou eu botar você naquela empresa". Os melhores clientes que a gente tem não são todos os clientes, mas aqueles que geram mais recursos e tal, nenhum foi uns amigos que colocaram, foi Deus que colocou lá, que mais deu. Então a gente tem muito essa no nosso Sim. viver essas coisas, e isso passa para os colaboradores. Que A legal. gente passa isso para eles, né. Então é isso que nos sustenta. E ser empresário, eh, só aumenta o nosso compromisso. Se eu fosse um CLT, eu teria o compromisso de entregar aquele trabalho para o meu patrão e pronto. Hoje eu tenho que entregar resultado para o meu cliente, certo?
mas eu tenho também que pensar que cada colaborador é uma família, que a gente tem um compromisso com ele. Só aumentou o compromisso, a responsabilidade, mas não Sim, muda nada, o resto somos gente como todo mundo, é isso. perfeito. Vamos dar início então? Vamos lá que já tô atrasando Eu você para acho as que gravações aí. acho que daí já vai é bom que já tá gravando, eu estava gravando esse trecho, se o senhor autorizar a gente coloca. Tá certo aí, irmão? Fala, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido FalaCast, o seu podcast cristão, onde nós trazemos aqui conversas inspiradoras sobre vocação, fé, vida e chamada. Eu sou seu irmão em Cristo, Eric Marques. Muito obrigado por vocês estarem aí do outro lado assistindo. Graças a Deus, esse podcast tem crescido e tem chegado a mais pessoas. Esse é o nosso intuito, né? Chegar a lares e também termos o retorno daquilo que o Espírito Santo pode fazer, que é transformação de vida, inspiração de vida. E hoje eu recebo ele, é por hábito mesmo, seu Paulo, mas é Paulo. Paulo, Deus abençoe, viu, Eric, querido, foi um prazer. muito obrigado pelo convite, um prazer imenso, poder falar da Daquilo, vida, sim, falar de ministério, aquilo que Deus, tem feito nas nossas vidas através dos anos e é muita alegria mesmo e poder falar e se a transmitir aqui, né? transmitir algo, se a experiência de vida da gente puder contribuir para abençoar a vida de um irmão que seja, mas, É, verdade. eh, nos É alegra esse é o muito. intuito nosso. Recebo ele, você que não conhece, mas eu creio que muita gente conhece, tá aqui por causa dele, tenho certeza. Já se inscreve no canal, tá? Paulo é empresário, né, é um homem que antes de chegar ali, de administrar, conduzir uma empresa, passou por algumas situações, certo? Certo, com Como que o certeza. senhor se apresenta aí? Como iniciou essa história? Eu sei que é difícil a gente falar de nós mesmos, né, mais fácil a gente falar o que dizem de nós, que às vezes dizem de forma superficial, né. Mas quem é o Paulo? Paulo nasceu aonde? É paulista, não? Apesar de um sotaque bem mineiro, né, mas eu sou do interior de São Paulo, sou de Rancharia, interior de São Paulo, e eu tenho 62 anos, e me sinto ainda um jovem, Não parece, não me parece. sinto um jovem ainda, Deus tem É. abençoado grande a minha vida. Eu, assim, me sinto uma pessoa privilegiada, porque Deus me deu muitas coisas. Nascer num país, num tempo especial da humanidade, que eu acho que, assim, com 62 anos deu para pegar desde aquele telefone pretão lá de atender, né, Sim, e muita sim. tecnologia, a gente acompanhar, Quando o senhor nasce, acha que a TV tá chegando no Brasil, né, e isso. dessas O coisas auge do do rádio, áudio. depois o auge da TV. Exato, e hoje é IA aí, ó, para quem viu lá em rolofita, né, cassete, a canetinha, né, Verdade. aquela coisa Gravava de um toda. lado, do outro, o discão, 3 discos. Escutar rádio em aqueles rádio de válvula ainda, aquela coisa toda, né, Eu sempre e estudei viver, algumas coisas e meu pai também compartilha algumas coisas, né. Isso é né, legal. e ver isso hoje, né, e viver isso hoje é muito, lindo, né. E além das capacidades, né, físicas que Deus me deu, né, de poder, viver, assim, algumas experiências como atleta, de atletismo, de futebol, algumas coisas assim. Então isso tudo eu me sinto extremamente privilegiado, de viver num país onde, graças a Deus, a gente sabe que tem algumas limitações até hoje, algumas pessoas passam Sim, dificuldade, mas eu nasci, sempre tive, né, o que comer, sempre tive o que beber, desde berço, graças a Deus. Família simples, mas nasci num lugar que tinha não faltava perfeito. alimento, né. O pai, a mãe, a convívio era do senhor com pai, mãe, Com avós, pai, mãe? pai e mãe. Eu nasci numa fazenda que era do Isso grupo que eu ia perguntar, Fazenda Swift King Ranch, que lá em Rancharia era praticamente a cidade vivia em função dessa fazenda, né. que Eram legal. 5 fazendas no total, aí gado, cavalo quarto-milha, essa coisa toda, né. E meu pai era peão, né, lidava com gado, mas aí não faltava na fazenda tinha de tudo. E a minha Legal. casa era uma pensão, né, então minha mãe fazia, assim, comida para 70 tratoristas, aquela coisa, pessoal que estava trabalhando arando terra, aquele negócio todo, era marmita em casa, mais um monte de gente, era assim, era de sacos de arroz, de feijão Que que se legal. fazia, né. Nossa. Então eu nasci num lugar de muita fartura e vivi uma infância, eu digo isso, uma infância muito bonita, muito linda, muito especial, de pescar, de caçar, de comer frutas É. silvestres, tudo isso muito Pai da legal. Andressa Uma mora vida num sítio em Biritiba, é, ele gosta de pesca, hein. Nossa. então isso é assim, eu sou
muito grato a Deus pela vida que ele me deu até aqui e pelo que ele está realizando na minha vida hoje. Me chamou com 22 anos de idade, né, através de uma colega de trabalho, e eu sempre digo: "Não dá para desconectar a vida da gente, da vida cristã". Tem gente: "Ah, isso aqui", não. Nós somos se desconectar tem alguma coisa errada, não pode ser assim, Verdade. né, a gente tem que estar o tempo todo, né, Eu ligado eu queria que o senhor relatasse, Sim. o senhor nos bastidores, antes de nós iniciarmos aqui, né, o senhor estava contando algumas coisas, e isso me chamou a atenção, o que o senhor falou da forma que a pessoa te convidou, Esmeralda, né, Esmeralda. o nome dela, ela é falecida, né. Exato. Conta como foi, o senhor chegou qual ambiente que o senhor estava de trabalho, como foi esse convite, né. Até o senhor relatou que depois de aceitar o convite falou: "Então é por isso que ela é diferente". Como que foi esse momento aí? Exatamente. Então, não dá para desconectar e onde nós estivermos, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, não tem jeito, né. E então eu trabalhava numa usina de açúcar, terminei de fazer meu curso técnico em mecânica e fui e fiz estágio numa usina no interior de São Paulo, e aí eu, com cargo de supervisão, eu às vezes precisava fazer algumas requisições. E eu chegava na administração ali, no escritório ali, e pra fazer a requisição, era a Esmeralda que atendia ali no balcão. E aí um dia ela me convidou para um culto de mocidade, né, na igreja. Aí quando ela convidou, aí acendeu como que uma luz, assim, eu, né, fiquei atenta. Por isso que ela é diferente, assim, "Ah, ela é cristã", ela disse: "Eu sou cristã e eu queria te convidar para um culto de mocidade na minha igreja". Então a gente precisa falar, o jovem precisa falar, precisa dizer quem ele é, Sim, né. sim, não ter Não vergonha ter de vergonha. Aí ela aí eu falei: "Ah, por isso é que essa moça é diferente". E era uma empresa grande, praticamente a cidade vivia em função da usina. Então, eu falei: "Ah, legal". Pronto, aí fui no culto, e é interessante que das oportunidades que eu tinha, 22 anos, eu tocava brincadeira dançante lá na fazenda, todo mundo conhecia, eu era o DJ lá, mais um outro colega, ficava botando som e o povo dançando, aquela sim, coisa. Mas de vez em quando a gente precisava apartar umas brigas lá da turma que, assim, era irmão de leite, né, sim. praticamente brigando, um querendo matar o outro por causa de namorada, por causa de menina, aquela confusão, e a gente precisava separar e tal, né, e todo mundo se conhecia, jogava futebol junto. E eu fui no culto no domingo, gostei muito, cheguei lá e eu vi outras pessoas que trabalhavam na empresa, que tinham um comportamento diferente também, e eu falei: "Ah, é por isso que esse povo é diferente, eles são cristãos, legal". E aí no meu íntimo, né, naquela semana, eu dizia assim: eu vou voltar na igreja". Ela falou: "Ah, se quiser voltar mais vezes, vai ser um prazer te receber". Legal, e no meu íntimo, no meu coração eu dizia: "Eu vou voltar". Que legal, legal. Naquele que é o lugar que eu devo ficar, não é no meio dessa bagunça aqui, lá é o lugar. Mas aí o coisa, né, Sim, sim. dizia assim: "Ah, mas você", e na época eu namorava uma moça e ela dizia assim, ela não foi comigo no domingo, e na semana ela ficava, e eu dizia assim: "Olha, eu vou na igreja, eu gostei de lá, eu vou voltar". "Ah, não vai não, quem vai acreditar em você?", porque eu jogava futebol, sempre fui muito leal, nunca gostei de ficar, sabe, machucando os outros ou com cotovelada, essas coisas, nunca Sim, gostei sim. disso. Mas era assim também. Se me desse um pontapé de maneira desleal, alguma coisa, eu já ia pra briga, não tinha Mesmo conversa, era pro mesma pau, medida. né. Já era assim. Sim. Então ela dizia assim: "É, mas você, o Paulinho, briguento, quem é que vai acreditar? Você crente", essas coisas, Mas é entendeu? aí que Deus quer trabalhar, né, dessa Exatamente. forma. Aí eu fiquei aí no sábado seguinte eu fui pra brincadeira dançante de novo, coloquei o som para o pessoal. Aí terminava 2, 3 horas da manhã, quando foi botei assim, chegou 10 horas, colocou, quando foi 11h30 eu já fui embora, eu falei: já vai, eu já fui, acabou", né. Beleza. E fui, aí eu fiquei assim até umas 2 da manhã pensando: "Mas eu vou ou não vou?". Eu falei: "Eu vou, eu tenho que fazer aquilo que", né. Sim. E comecei a frequentar a igreja, assim, assiduamente. Até então a Bíblia para mim era só um livro grande com letras As folhas amarelas e amarelas, tal, e eu não entendia nada. Aí começou a fazer sentido participar dos estudos, por isso que estudo bíblico, escola dominical, se converteu, tem que aprender a palavra, porque é isso que vai dar base pra gente para o resto da vida, né. E essa moça, ela depois todos os dias eu chegava, pedia pegar uma requisição, de manhã ela já me entregava um versículo: "Ó, um versículo para você", escrito no papelzinho, quando não ela escrevia na hora ali, olha. e me dava um versículo, né. E algumas vezes aí um versículo que eu gravei muito é: "Posso todas as coisas daquele que me fortalece", era curtinho, né, Sim. aí gravei. Então ela perguntava: "Cadê seu versículo?", eu: "Posso todas as coisas que ele me fortalece". Aí um dia ela me deu os versículos, o texto lá, de Ezequiel capítulo 3, que diz capítulo 3 do versículo 16 ali, "Eu te coloco como atalaia sobre Israel. Quando eu te disser,
Diga ao perverso que esse caminho que ele está trilhando não é o caminho certo, é esse o texto, né. E você tem que dizer a ele, se você não disser, esse perverso vai morrer no seu mau caminho, né. E aí o sangue dele eu vou requerer da tua mão. Agora se você não disser se você disser, eu não vou requerer de você o sangue dele, mas se você não disser, Aí aí eu fiquei muito bravo aquele dia, porque até então eu estava recebendo só versículos, assim, agradáveis, confortáveis. Aquele dia a responsabilidade passou para mim, né. confrontou, né. Eu fui confrontado com aquele versículo. Falei: "Mas eu não pedi para ela me dizer esse negócio, agora a responsabilidade é eu que tenho que decidir agora, se eu vou seguir Cristo ou Nossa, não", entendeu. E foi assim, né. que legal, E que aí legal. depois aí eu comecei e pelos estudos bíblicos eu comecei a entender que foi pelo amor de Cristo, não é não é coação, não é ameaça, não é nada disso. A gente tem que Cristo, a gente aceita ele no nosso coração, Tem porque ele gente que nos vai ama. pra igreja porque o inferno é ruim, tudo bem, mas o amor de Cristo Mas descubra que o amor de é Cristo é mais importante, foi por isso, é, não foi por, né. verdade, verdade. Então é isso. Só abrindo um parênteses aqui, eu fiz técnico em mecânica, 2 semestres, mas eu sempre gostei dessas coisas, né, de mais, vamos dizer assim, de uma escrita, e não de eu gosto de conta, até acho que me dou bem em conta e fórmulas, porque é exata, né, então exata você se não deu certo, você vai ter que arrumar um outro mês e vai encontrar o resultado certo, porque é só aquele número, né, vamos dizer assim, uma conta. E aí, eu não tinha vivência de mecânica. Aí fiz técnico em mecânica primeiro semestre, aí fiz o segundo, eu falei: "Não, preciso sair daqui, não dá não". E eu deixei. E admiro muito quem tem essa área e essa habilidade, né, com mexer com essas coisas, eu não sei nada. Eu não sabia nem que era milímetro, usava milímetro, né. E é Falam-se isso, é. 30 milímetro, né, na Isso, mecânica, né. isso. Paquímetro, É, nossa, ixi. micrômetro e por aí afora. E meu pai não era, meu pai é motorista de caminhão. Por um certo tempo ele foi operador de empilhadeira. Então minha vivência era totalmente fora, eu falei: "Não, não dá pra mim essa técnica e mecânica aqui é melhor deixar quieto". E aí abri mão. Mas interessante a forma que, né, Deus te chamou, nós vemos a importância, né, do jovem evangelizar, né, do jovem, ter o cuidado com o outro, porque elas escrevendo os versículos, isso é um cuidado de Deus, né, tão grande com a pessoa. E hoje aonde o senhor tá, né. E uma coisa, assim, muito especial que eu sempre digo, a igreja ela forma, ela capacita, ela forma, os pastores estão lá, eu amo a minha igreja, meus irmãos, né, os corpo de pastores, a parte de administração da igreja, gente comprometida com Deus, isso é legal, Sim, né, isso é muito e importante o ensino da palavra. Eu me converti num período na igreja, assim, no interior de São Paulo, cidade pequena, 15.000 habitantes, pastor Joaquim Caetano. Discipulado direto, foi assim, eu cheguei na igreja, era discipulado, e eu com o caderninho ali, que legal. né, aprendendo. Desse grupo tem pelo menos 7, eram assim uns 30 e poucos jovens, né, Uhum. pelo menos 7 pastores nessa, e os outros sempre na liderança, depois foram crescendo, formando famílias e tal, mas gente, por quê? Porque a base é a palavra da nossa vida, né. É verdade. Então, se você tem base, quando a Bíblia diz assim: "Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele", isso é fato, né. Então, a pessoa se converteu, é um bebê, aí você precisa Ó, eu alimentar, não você queria precisa falar fortalecer, isso. porque É depois uma criança. ela não vai Nosso risco desviar. já aos pais, claro que É, também pode ser os pais, né, isso exato, mas os pais da fé também, né, para aquela pessoa que tá chegando agora, né. exato. E o discipulado faz a diferença, Faz a né, diferença. Então, enorme pra olhar essa para pessoa. os meus irmãos hoje, pastores e tudo, falar: "Puxa vida". E eu, por um período, eu, assim, trilhei, ministério dentro da igreja, com liderança de mocidade, depois eu fiz seminário na época, mas o seminário não foi para ser pastor, mas para me preparar um pouquinho, um pouquinho É, mas para isso é um vida e para ponto, poder aprender, para poder servir aonde o Senhor precisasse, entendeu? é isso que eu falo, a gente não estuda teologia pra gente ser um teólogo. Ou para ser um professor, legal, bom se você for, mas todos deveriam e teologia é estudo de Cristo, então você deveria estudar de Deus, né, da pessoa de Deus. Então você deveria estudar para se desenvolver como ser humano, entender a palavra de Deus, para você propagar a palavra de Propagar a palavra Deus, de Deus. e é importante isso, né. E o senhor, como falou, exerceu dentro de um ministério por um período, e agora exerce fora. Mas com raízes, com profundidade da palavra diante do que aprendeu lá, É o que através de sustenta. seminários. É o que nos sustenta. E são 62 anos, lógico, a gente não sabe nada da vida, né.
Mas, nesse período, a gente é moldado, né, eu fui moldado, porque se eu for para Eclesiastes capítulo 3, aí você começa a ver que há tempo para todo, né, para Sim. todo propósito sobre debaixo da terra, né, É, debaixo dos céus. E a gente, assim, houve tempo de plantar, de arrancar, e isso foi acontecendo em alguns momentos na vida, e acontece na vida da gente. Há momento de fazer festa, momento de rir, há momento de chorar, e tudo isso foi acontecendo, né. E eu sempre fui assim, sempre fui muito decidido, muito, às vezes até meio cabeçudo, em algumas coisas, meio cabeça dura, né, sim. em algumas coisas. E uma das coisas que eu não sou diferente dos meus irmãos, de ninguém, né, mas às vezes a gente trava, mesmo na igreja, a gente trava algumas brigas, alguns conflitos com Deus e tal. "Não, porque não é assim, porque é do meu jeito", não, né, hoje a gente vê, porque se você se coloca nesta posição, ah, Jó capítulo 4, né, o capítulo 9 versículo 4, ele diz assim, ó: "Ele é sábio", né, e ele é rico em sabedoria e forte e grande em poder, né. Quem porfiou com ele teve paz. Então eu fui um jovem que também que mesmo na liderança, aquele negócio tá pá, pá, aquela dinâmica toda, mas eu travei algumas brigas com Deus e tal, heróis, né, achando que podia alguma coisa, né. E eu digo que essas coisas me ensinaram muito, né, Sim. do que eu sou hoje, e não vale a pena, você só retarda aquilo que Deus estava disposto a fazer há tanto tempo na sua vida, né. Senhor Paulo, o senhor, olhando os evangelhos, o senhor se vê como Paulo, né, que instituiu as igrejas, foi proclamando, né, o evangelho, como Pedro, ou nenhum dos Olha, dois? não, eu acho que eu sou muito mais Paulo, tá, muito mais Paulo. Aí o Pedro eu tento Tem o Pedro, hein? tem o Pedro, eu dou uma sufocada nele, né. Sim, Tento entendi. dar uma sufocada, que Paulo ele usava de uma maneira mais Estratégica. estratégica as coisas, né. Então tá lá em Atenas, lá: "Olha, eu observo que vocês são muito", né, apesar de eu ser muito direto em algumas coisas, mas: "Olha, eu vejo que vocês são extremamente religiosos e tal", quando a gente chegou ali no Sim, templo. Então eu acho que eu tenho muito mais de Paulo na maneira de verdadeiramente ser. João Paulo. Eu tenho um pouco de bereano, né, Uhum, sabe assim? sim. Então eu vejo uma movimentação aqui, acolá e tal, eu fico no meu cantinho, dou uma olhada, sou bem de observar, hum, não vou muito, É, eu e erro Pedro eu já erro era explosivo, né, é, agora resolve agora, é. senhor, vamos fazer agora, não. E é lógico, a gente erra, mas eu erro por mim, né, quando assim, mas não vou muito, eu erro com as minhas convicções, entendeu? Né, mas é isso. Que legal, que legal. E o senhor então ali na formação, vamos voltar um pouquinho da história do senhor ali, o senhor, se formou em mecânica e tal, teve esse encontro com Jesus aí, o senhor mencionou nos bastidores que depois de 3 meses frequentando essa igreja, o senhor decide, né, Decidi realmente aceitar Jesus aceitar Cristo. Cristo e tal, depois de examinar as escrituras, elas fazerem realmente sentido, Legal. né. Então eu disse: "Não, né, aqui é o meu lugar e junto com Cristo". E é claro, como filho amado, o pai vai sempre corrigir, vai sempre ajustar os ponteiros, né, Sim. e a gente precisa entender isso, né, porque E o senhor né sempre se viu dentro da indústria? Falando um pouquinho da vida profissional aí, sempre trabalhou dentro da é, indústria ali? são 2 coisas assim bem, quando eu estava na igreja, primeiro, eu acredito assim, quando Cristo me chamou, ele já tinha me dado uma profissão, não fui eu que tinha uma profissão, foi ele que me deu, Perfeito. né. Eu estava técnico, tanto é que eu, com 22 anos eu era técnico, em mecânica, responsável por um departamento de solda numa usina, tinha 35 soldadores sob minha responsabilidade, os processos todos, né. Para um jovem, é um salário, eu não lembro, não consigo precisar, mas naquela época era 15 salários mínimos que eu ganhava. Hoje, Se for 15 salários, não, acho que não é a mesma proporção, mas era um sim, salário de valor, né. de valor, né. Então, quando que chamou para servir era isso. E no fundo tinha alguma coisa, acho que até pelo meu perfil, acho que Deus daria dar uma moída a mais, entendeu. Porque, algumas coisas que às vezes acontecem em reuniões, algumas coisas assim, de bastidor, que eu não tenho muito jeito para assim, não sou não, assim, que às vezes eu cheguei a presenciar alguns desrespeito com um homem que Deus colocou como responsável, como liderança na igreja, e alguns,
e as pessoas destratarem daquele jeito. E eu olhava e falava: "Não, para mim não dá, para eu ser liderança, eu ser pastor, fazer alguma coisa assim, eu não vou escutar isso do cara", Sim, entendeu? sim. Então, um pouco disso. Mas também, assim, eu no nosso ramo é ar-condicionado e climatização e refrigeração. Eu amo, por exemplo, ver você disse que não tem muito jeito, Eu mas eu amo pegar uma máquina toda desregulada, toda torta, sim. e ouvir, assim, bonitinho, funcionando, tudo nos parâmetros. Pra você ter uma ideia, teve um período de 2006 a 2012, eu trabalhei numa empresa que eu era responsável pelo cuidar da frota da Quibon em São Paulo, né, beleza. Sim. Então os caminhões ficavam ligados no pátio, assim, à noite, né, Uhum. carregando para poder botar os sobre da madrugada carregar e e fazer as entregas. E é interessante que eu passava fazendo a vistoria, e aí no em meio a tantos caminhões, aí um tinha um barulhinho diferente, aí eu parava, falava assim: "Espera aí, tem alguém aqui que não tá legal, espera aí", que ia chegar: "Ah, é você, né", aí levava lá para a oficina e dava verificava o que estava Sensibilidade. acontecendo. Então é isso, isso para mim, é assim, também não tem preço, entendeu. Sim, Então sim. eu amo fazer isso. E hoje a gente não para, porque a gente trabalha com frio alimentar e climatização. Climatização, se o cliente igual: "Ah, não tá você pode dizer para ele: "Olha, segunda-feira eu passo aí ver". O frio alimentar eu tenho 4 horas de nós temos 4 horas de resposta, porque eu não posso perder uma câmara fria, essas coisas todas. Eu trabalhei num supermercado, no Extra, Hum. antes era Compre Bem. Nossa, e a minha briga era grande com o pessoal que cuidava da climatização, Não é? porque é estranho, né, não sei, de forma técnica, mas parece que do nada apaga, Apaga, do pisca uma nada. luzinha, essas coisas É. todas. Eu há 15 dias E aí você perde o produto. tem um cliente que nós temos contrato e aí é para passar, assim, 3 vezes no mês. A gente faz isso pra preventiva, depois se Uhum. precisar chama, mas como o equipamento, sabe, é grande, aquela coisa toda, eu esporadicamente passo, e eu passo sim, dia não, eu peço para algum técnico passar, dá uma olhadinha lá, ver como é que estão as coisas. E eu peguei, assim, um problema que estava funcionando, estava faltando a fase num dos compressores lá. Mas ele estava funcionando. Na partida é que você percebia, depois que ele estava trabalhando você não percebia. Mas ele trabalhava, lógico que estava errado, estava faltando uma fase. Hum. Na partida ele sentia essa falta, depois ele trabalhava normal. Então eu, assim, um domingo eu passei lá na empresa para ver, tem lá a chave, cheguei, entrei e fui ver e tal. E aí a hora que ele partiu eu falei: "Você não tá certo", entendeu. Então eu tenho essa coisa assim, né. Legal, Então eu sou de legal. de domingo a domingo, porque a Mas gente tem os compromissos, as acho responsabilidades. que Você isso eu acho que a realização de você o senhor tá vivendo um propósito, creio eu. sim, A po realização de você viver o propósito é isso. Tem não dá pra você mensurar, não dá pra você falar, explicar, e as pessoas talvez nem vão entender a alegria, o prazer de você viver o propósito da realização. Eu, pelo menos, sou muito perceptivo à edição de vídeo, filmes, essas coisas assim. Tô assistindo filme com a minha esposa, eu volto lá, falo assim: "Ó, errou essa cena aqui, tá vendo?" E aí porque eu vejo, mas ela levar para os outros. Como o senhor tem, né: "Ó, tá ligando errado aqui, não tá funcionando". Então cada um quando tá realizado dentro da sua área, é gratificante, né, não tem explicação. eu E entro é muito sensível, né. eu entro dentro da casa de máquina de um supermercado, alguma coisa, tem aquele monte de compressor, aquela azul, Sim. Nossa, pra mim eu tô no eu paraíso. É assim, eu me mudo. é. E às vezes, assim, assim, como empresa, a gente tem uma preocupação muito grande. Nós realizamos na casa do cliente aquilo que eu realizaria na minha casa. A instalação, o acabamento, o cuidado, a limpeza, todas essas coisas. E aí eu pego pesado com a equipe. Gente, Sim. sabe? Porque você tem que valorizar aquele bem do cliente. Ele nos chamou para atender, não é a especialidade dele aquela, é nossa. É. Você entendeu? E tanto é que o slogan da nossa empresa Inova Frio, sua tranquilidade é a nossa meta, entendeu? É a nossa meta. Ele chamou, não é a especialidade, ele precisa dar tranquilidade para ele fazer aquilo que ele faz, não sei, estar em casa, é dormir, não interessa, é trabalhar, mas Não pensar não pensar em nisso. refrigeração. Então nós temos que fazer o melhor, tá? Faça como se você estivesse fazendo para você. Não deu certo, quebrou um parafuso, espanou alguma coisa, nada de baixo, sabe. "Ah, mas todo mundo faz", espera aí, como é que é? Todo mundo, nós não somos todo mundo, eu não sou todo mundo, Que legal. você não é todo mundo, tá. Então, esse é o nosso Esse é compromisso. o pilar da Se não, não
Se for para fazer igual a todo mundo, Sim, então não funciona. Então a gente pega muito nisso. verdade. E às vezes as pessoas, alguns clientes, desculpa, às vezes algum cliente, né, ele se apega a um preço. É um direito que ele tem, Sim, tá? Mas também não dá para você equalizar, não é equação muito, né, justa ali. Ah, não, faz um trabalho de excelência e o preço é lá embaixo. Não tem jeito, porque tem capacitação, tem ferramentas da equipe e você, remunerou mal um colaborador, como é que ele vai produzir se ele chega na casa dele, tem só água na geladeira, você levar o filho fazer alguma coisa não pode, não tem jeito. sim, sim. Então tem que ser uma equação bem equilibrada e A é Inova assim. Frio atualmente gera valores, tanto valor para o cliente, assim, de ter um bom serviço, quanto também de princípios. Sim, sim, porque, isso é muito importante e isso, nos alegra muito, né, porque, é o cliente dá esse feedback, né, com relação aos técnicos, né. E assim, a gente com isso, a gente acessa ambientes que muita gente fala: "Mas como você está lá? Como é que vocês estão lá? Lembrando, Como é que a você empresa che" surgiu na pandemia. Exatamente, a empresa, né, foi assim, nós iniciamos a empresa, registramos a empresa no dia tem 5 anos, 5 anos e pouquinho. Em 2020, no dia 13 de março, nós registramos a empresa. No dia 23 e 24 fechou tudo pela pra Meu pandemia. Deus. E nós não tínhamos e aí a gente montou a empresa assim, carro adesivado, ferramentas e tal, tudo bonitinho, né. Nós não tínhamos um cliente, vê como a gente às vezes erra nas coisas, né, né, fala: "Como assim você abriu? Mas, fala para mim Você acha que é? qual Ou foi o empresário qual foi o empresário que começou e não", sim, sim. né. E eu já tinha, assim, na carreira eu já tinha em 93 iniciei com uma empresa, não deu certo, problema, sociedade. Os negócios estavam dando muito bem, o trabalho estava andando muito bem, mas aí não deu certo. Administração. A administração, estavam lá, de repente, algumas coisas não estavam aparecendo, o serviço era feito, mas o valor não aparecia na empresa. Curiosamente. Da outra parte, a gente trabalhava muito, né, e a empresa estava, mais, Não vamos fechava. não fechava as contas, não, eu tô passeios, sócio, né, é passeios, é comer, é eventos, é festas, esse negócio todo, e a gente trabalhando, mas espera aí, como assim? Né, onde é que tá indo o dinheiro? E eu sempre me joguei muito na parte operacional, entendeu? Hoje eu tenho alguém na parte administrativa, né, tem lá o Vitor que nos ajuda a minha esposa, mas a minha esposa tá lá, então uma coisa muito importante, para quem diz que esposa não pode trabalhar junto, tá de brincadeira. Sem a esposa, dá vontade de ver, eu acho que eu paro tudo, entendeu? Não, de jeito maneira, então é isso, né. Então gera, realmente esse valor, tanto para o colaborador quanto o cliente enxerga isso, as pessoas enxergam isso. E eu digo para você, nós estamos aqui em Mogi das Cruzes, as pessoas enxergam isso na gente. Tem locais que muitas pessoas gostariam de acessar, e aí Deus deu pra gente como de assim, um presente. E a pandemia nós começamos, fechou tudo, aí não tinha um cliente, não tinha um contrato. Foi um período difícil, como foi para muitas empresas e muitas fecharam, mas Deus nos trouxe até aqui. Amanhã tem boleto para pagar, não tem um serviço aí. Dessas experiências que a gente fala e a gente compartilha isso, né. Nós temos um colaborador que tá conosco já há 5 anos, né, e outros, né. Mas aí eles vivenciam isso. E às vezes a gente diz assim: "Ó, presta atenção, porque isso aqui não é meu, isso aqui não é do seu Paulo", entendeu? Tem alguém que é dono, então a gente só é mordomo da empresa. Sim, E a hora que a gente for embora disso aqui, eu quero que ela esteja dessa terra aqui que o senhor fala: "Vai", que eu acho que não é tão cedo, já te disse isso, sim. né, mas é que ela possa continuar abençoando a vida das pessoas. Porque ser empresário para mim, se eu sou CLT, eu entrego lá o meu trabalho, o melhor, como sempre procurei fazer, para a empresa. Não significa que eu sou perfeito, mas entrego sempre o melhor. Hoje, eu procuro entregar o melhor para o meu cliente, e aquelas coisas que não saíram de acordo, a gente vai correr atrás e ajustar. Sim, Isso aí é responsabilidade né, mas a gente tem uma responsabilidade também social, que é a família dos nossos colaboradores, entendeu? Então só aumentou a responsabilidade. desculpa, o senhor tem quantos colaboradores? Nós temos 5. 5. É. Então não é e o senhor então é É, resolução só por aliás, 5, nós né? somos em 5 pessoas, mas estamos aí,
buscando mais pelo menos mais 2 Então colaboradores vamos aí pensar para aí, esse pra são pegar 5, além da família do senhor, né. a minha Coloca família. aí, cada um tivesse pelo menos 3 pessoas na sua família, quantas pessoas estão sob a responsabilidade indireta, né. Aí cada empresa, os contratos, daí tem a família do colaborador, aí tem os colaboradores da sua empresa contratante, Exato. é muita gente aí. E que legal, tem esse pensamento de servir, né. Uhum. A nossa gratidão é a Deus pelos colaboradores, pelos fornecedores, pelos clientes que Deus envia, né. E assim, quando nós montamos a empresa, algumas pessoas: "Não, eu vou colocar você lá na empresa que eu trabalho, eu vou indicar você". Vai nada. O coração do rei está nas mãos de Deus, tá? Porque tem lugares que a gente gostaria que assim, que as pessoas dizem assim: "Não, como é que você entra naquela empresa? Não dá para entrar, tal". Deus abre as portas, entendeu? Então não, a gente tem muito vive muito isso, então boleto para pagar, mas lá atrás, hoje a gente conseguiu, né, saiu a pandemia, a gente foi, né, mas, a gente experimentou muitas coisas, assim, de depender realmente de Deus em cada detalhe durante a pandemia, e Deus nos trouxe até aqui. E aí eu digo hoje, a gente eu tenho 62 anos, com 62 anos, muita gente está tirando o pé, já está dizendo: "É, eu vou viver, vou não sei o quê, vou curtir a vida, não sei o quê". Eu disse, né, com 50 não por mérito meu, né, mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de fazer 2 tecnologias, depois dos 50, 50, 54, 55, tá. Estudo todo dia, porque todo dia tem equipamento novo no mercado e problemas, situações. Bem provável fique lá para os 80 e alguma coisa, espero com Legal. muita saúde, mas lá rodando lá, talvez não fazendo tudo que eu faço hoje, mas rodando lá dentro da empresa. "Ei, Mas como é que é ativo. fulano, isso aqui, aí tá precisando do quê? Isso aí não resolveu daquele jeito por quê? Não sei o quê, o caminho mais fácil é esse", entendeu? Legal. Eu acho que eu tenho, assim, um entendimento que Deus, quando ele me recolher, por quê? Porque a empresa não é minha, a empresa tá a serviço de Deus, Sim, né. Então, eu acho que não vou tão cedo, que né. maravilha. Eu E creio que sim. enquanto tá todo mundo tirando o pé, eu tô acelerando, porque a Você gente tá tá com a tirando o pé do empresa freio, né. Quanto mais tira o pé do freio. A gente tá acelerando e aí tem alguns os propósitos assim, de com a empresa, tá atuando, fazer um trabalho social, ter um suporte para vou dar um suporte para um trabalho de legal. formação de profissionais, alguma coisa assim, Sim, comunidades. Isso é um desejo do nosso coração. Deus tem colocado isso, porque não é carro do ano, não é isso, não é aquilo. São pessoas, Deus está interessado em pessoas, sim, isso é verdade. e eu estou interessado em servir a Deus e não dá para desconectar a vida cristã, relacionamento com Cristo sem pessoas, máquina, máquina é máquina. Eu costumo dizer que o empresário, se não tem o exercício da fé e principalmente em Cristo, não vai, não vai. Porque é uma dependência total, né. Eu tô iniciando aí, tô empreendendo, né, iniciando. Tem dia que não tinha nada. Falei: "Mas vai aparecer", minha esposa tá e a e aparece, Ah, Deus meu cria situações, sabe. É igual o senhor falou mesmo, pessoas falam: "Não, vou te ajudar, tal". Aí você deu o primeiro passo, cadê as pessoas? Sumiram. Aí depois você dá 2, 3, aí as pessoas querem caminhar com você. então, é interessante, porque aí falando, né, das outras experiências de empresa, o telefone não tocava. Chegava na segunda-feira, eu vou atender quem? Eu vou abrir a empresa e, Beleza. né, Não tá consumindo não tem um energia, trabalho água. planejado, programado, né. E agora, né? Aí quando nós abrimos a empresa e fechou tudo a pandemia, minha esposa olhava para mim: "Meu bem, e?" Eu falo: "Ó, calma, porque lá na frente você vai ver Que que benção. você calma, porque vai acontecer. Deus vai colocar clientes, Deus vai enviar as pessoas, Deus vai enviar trabalho. Deus não é Deus de brinquedo". Aí às vezes eu falo com os meninos, às vezes nós estamos fazendo algumas coisas, né, eu tô vindo com eles e tal, aí eu é só um jeito, né, Aham. brincalhão, falo: "Meu, aqui a gente serve a Deus, não um pé de chinelo". É. "Ô, seu Paulo, sério mesmo, né, não dá pra brincar não". Eu falei: "Não, quando eu digo pra vocês que a gente serve a Deus, é serve a Deus, não um pé de chinelo, tá?".
Aí eles mas é Legal, muito que legal. legal. Sim, E é muito bom. isso, né. Então, por exemplo, verão passado, nós estamos chegando para o verão agora, estamos na primavera, a gente sabe que o WhatsApp é de dar dor no ombro, na mão de responder, e o telefone tocando, E a e a gente gente tem gostaria espaço, e a achar gente que espaço, jogar, e né. aí ter que jogar lá pra frente, assim, é muito louco. Se pra quem se chegar lá e alguém que, assim, de fora chega e fala: "Como é que pode? Como é que vocês conseguem atender isso, todo mundo?" Eita, E a gente, é lógico, respeita todo mundo que ligou, todo sim, cliente, todo, né, possível, que maravilha. potencial cliente, a gente tem que responder de alguma forma, consigo, não consigo, consigo, sobra tanto, mas, sabe assim? Sim. Uma das coisas que me compartilharam, o Johnny, né, que foi o intermediador aí, um dos seus colaboradores, Exato, uma um benção na grande nossa abraço a vida. ele, Ele e a família deles, uma benção na nossa são vida. bênçãos, né, É, isso. maravilha. E ele me compartilhou, eu entendi assim, vamos ver se é isso mesmo, que o senhor foi um dos que criou ali do não tem sorvete napolitano, é isso mesmo? É napolitano. O senhor foi o me explica melhor sobre isso, aí eu não vou saber colocar aqui. Não, eu não não criei napolitano. Eu prestava serviço na época para uma empresa chamada Brunella, né, que inclusive hoje já não existe mais, e eu fazia manutenção dos equipamentos. Então, o que que acontecia? Tinha uma produtora de sorvete que saía assim no tubo, assim, o sorvete, né. Produtora de sorvete de 600 litros hora, e tinha 3 produtoras de 300 litros hora. E aí eles começaram a ver na época, vender para um supermercado, uma rede, acho que era o Carrefour, né, e aí eles vendiam só, mas aí vendiam só os outros sabores, né, sabor único, né. E aí tinham 2 máquinas de 300 litros que estavam funcionando normal, e tinha uma que estava, assim, quebrada, toda cheia de problema, né. E eu acho também uma coisa legal que eu acho em São Paulo, aqui região, que tinha que consertar a máquina. Então eles: "Você consegue consertar essa máquina que pra gente tá parada faz uns 3 anos já e tal?" Eu falei: "É, conserto. Poxa, se você conseguir consertar isso aí, a gente consegue fazer o napolitano, né." Aí beleza. Aí eu sei que, assim, fui atrás de peça, tratamento térmico, cromoturo, não sei o quê, um Sim, monte de sim. coisa para poder botar a máquina a funcionar. Aí fui até Piracicaba, e São Paulo eu acho legal, assim, todo é segmentado, né. Você Uhum. precisa de, vai casar, aí, vai lá na Rua das Noivas, você vai precisar de eletrônica, vai na Santa Efigênia, vai na Flores de Abreu, vai dando Brás, não sei o quê. É Aí, verdade. se você não encontra lá, tem alguém que já pensou naquilo ou diz assim: "Ó, tem um cara lá em tal lugar, assim, que tá importando, que isso, que aquilo." Isso é muito legal. Aí me mandaram, fui a Piracicaba, peguei as peças lá e tal e fiz, botei a máquina a funcionar. E o napolitano, entendeu? Então aí eu parei, aí eu pensei e fiz assim, isso não é nada muito especial, mas eu fiz a conexão das 3 máquinas de 300 com tubulação, e fiz um dispositivo para fazer a dosagem da Não do é do nada do no especial. pote. No Que não isso? é, você vai falar isso para aí, o cara vai falar assim: "O que que esse maluco tá falando aí?" É coisa simples, né. Mas aí a gente fez, eu fiz o suportezinho, fiz a conexão da, né, e fiz Dos um sabores? dispositivo dos sabores, né, e aí e também adequei a regulagem das máquinas para chegar tudo ao mesmo na mesma velocidade direitinho, e aí Que foi legal. isso, né. Mas aí são algumas coisinhas que Meus queridos, se você chegou até aqui, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, tá? Muito obrigado por vocês estarem assistindo. São Paulo, muito obrigado, viu, por compartilhar isso com a gente, toda essa experiência. Eu sei que a gente foi até de forma superficial, tem muita coisa aí, o senhor tem muita história. Fica até o convite para o senhor retornar numa próxima oportunidade, continuar testificando aquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida, tá bom? Foi um prazer. Muito obrigado. que eu agradeço muitíssimo. Imagina. Prazer imenso falar de vida, falar de pessoas, falar do que Cristo tem feito, né, nas nossas vidas, é maravilhoso, e eu espero que tenha, de alguma forma, possa abençoar a vida dos queridos que estão Maravilha. ouvindo, né, Perfeito. e que Deus Tem possa algo que o continuar senhor realizando na nossa vida. A gente tem uns projetos aí tá, para o ministério, né, e o ministério já foi dentro da igreja, mas a igreja é fora. expandiu. Então, no nosso trabalho a gente espera, com o nosso trabalho, com a empresa, a gente espera conseguir abençoar a vida de muitas pessoas Tem aí. algum alô especial, alguma coisa que o senhor queria falar ou deixar algum pensamento para concluir? Não dá para desconectar a nossa vida de Deus. Se desconectar, não faz sentido, Perfeito. é isso. Então nós, eh
nós temos nós é que criamos dificuldade para as coisas. Deus a todo instante está tentando simplificar. O amor de Deus é simples, profundo, mas é simples na sua expressão. Aquilo que a gente, eh eh, faz e Ele deseja que a gente faça é simples também, é a gente que complica, né. Verdade. Então, Muito viva mais tendo leve, né? já briguei com Deus, né, mas você nunca vai poder responder a Ele à altura, né. Então, melhor é se dobrar e dizer: "Papai, continua me amando, me abraçando, eu preciso do Senhor". Perfeito. É Muito isso. obrigado, meus queridos irmãos que acompanharam esse FalaCast especial, muito enriquecedor. Fico feliz que cada vez mais as pessoas que vêm aqui contribuem para elevar o nível desse podcast aqui. Sei que existe um antes e depois desse episódio, e eu saí enriquecido, de verdade mesmo. Foi um prazer receber o senhor aqui, que Deus possa continuar sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua empresa, tá bom? E não há palavras para descrever o que eu senti hoje aqui, tô sentindo, tá bom? E existe também não só o FalaCast, existe um Eric antes e depois desse nosso bate-papo aqui, tá Bem, bom? muito obrigado, meu Foi irmão. um prazer. Meus queridos, se inscreva no canal, tá bom? Isso mostra ao YouTube que é um conteúdo relevante e aí chega para mais pessoas que não conhecem o canal ainda. Se inscreva, toda sexta-feira às 19 horas estamos aqui com conteúdo edificante, conversas inspiradoras sobre vocação, fé, vida e chamado. Você encontra aqui no nosso FalaCast. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não,